vamos falar um pouquinho aqui de atuação com perspectiva de gênero e o papel do Ministério Público na defesa dos direitos humanos das mulheres, né? Bom, a Cris já fez a gentileza aqui de me apresentar, eu deixo para vocês só esses dois links aqui no final, que é o meu academia.edu, é onde eu divulgo gratuitamente todas as minhas publicações, tem alguns artigos meus aí que estão pendentes de publicação, quando eles saírem, é por esse canal que eu vou fazer a divulgação, né? Hoje eu estou com dois artigos bem interessantes que estão pendentes de publicação. Um deles é uma pesquisa que eu fiz sobre o chamado estelionato amoroso, estelionato sentimental. A gente fez um mapeamento desse crime aqui no Distrito Federal, alguns achados bem interessantes sobre a fenomenologia, como que está acontecendo esse crime, pelo menos no Distrito Federal, só para dar um dos achados muito interessantes, né? 1/4 das vítimas no Distrito Federal de estelionato amoroso são mulheres profissionais de saúde, né? Então, quer dizer, é algo que nunca ia passar pela nossa cabeça, né? Mas a hora que vem o resultado, você para pensar e fala assim, faz sentido. Por que faz sentido? Porque são mulheres que normalmente são funcionárias públicas, têm um salário estável, um salário um pouquinho melhor, se dedicam muito ao trabalho, é uma atividade estressante. A pandemia agravou esse estresse, né, na área de saúde. Nós sabemos que as profissões de cuidado são predominantemente feminizadas. Isso tudo gera uma maior vulnerabilidade para esse grupo de pessoas caírem nesse tipo de golpe. Se eu entendo que o crime tem esse perfil, eu consigo construir políticas públicas específicas para aquele perfil de pessoas. Um outro estudo meu que está pendente de publicação, também com uma orientanda minha, foi uma análise de perfil das ações penais de violência doméstica no Distrito Federal. Quer dizer, quantos casos o MP ajuizou denúncia e o que aconteceu com esses processos até o final? Quais são os crimes mais comuns? E aí eu fiz um recorte interseccional de raça. E eu fui dividir o que acontece com as mulheres brancas e com as mulheres negras ao longo dos processos. E os resultados são muito interessantes, confirmam, em certa medida, aquilo que a gente já tinha uma ideia, mas agora está documentado por uma pesquisa. Por exemplo, mulheres negras no Distrito Federal, elas são menos localizadas para serem intimadas para os processos. Quando intimadas, comparecem menos. Quando comparecem, ficam mais em silêncio ou mudam a sua versão para beneficiar o ofensor. No final das contas, processos de vítimas mulheres negras têm maiores chances de condenação do que processos de mulheres brancas, né? Porque a colaboração da vítima é um aspecto também decisivo para obter uma condenação num caso de violência doméstica. E isso faz a gente levantar algumas hipóteses. Por que as mulheres negras estão se engajando menos na colaboração com o processo criminal? Provavelmente porque a resposta punitiva faz menos sentido para as mulheres negras do que para as mulheres brancas. E essa é uma crítica já de algum tempo do feminismo negro, de que algumas das soluções construídas pela Lei Maria da Penha foram pensadas na mulher branca de classe média e não necessariamente na mulher negra de periferia, né, das mulheres rurais, que tem toda uma outra lógica, uma outra dinâmica, e que não necessariamente a punição é o que faz sentido para essas mulheres. E o Estado tem que oferecer uma solução que faça sentido, né? E tem mais uma outra minha aí sobre mapeamento de medidas protetivas de urgência após a edição da Lei 14.550. Então, enfim, eu tenho usado esse canal aqui para divulgar minhas pesquisas e o meu Instagram também, que é por onde eu divulgo os eventos que eu tenho participado, usualmente gratuitos e na internet. Então, vamos avançar aqui na nossa discussão. O que eu pensei, Cris, da gente conversar hoje? Falar um pouquinho do papel do Ministério Público enquanto ombudsman dos direitos humanos das mulheres, né? Esse papel de fiscalizador, de promotor, de indutor de políticas públicas. A gente tem conversado, tem avançado, né, muito essas discussões recentes sobre o que é o MP atuar como ombudsman e o que significa atuar como ombudsman no campo dos direitos das mulheres. Então, eu queria aprofundar um pouquinho essa discussão, aproveitando um pouco da minha experiência, né? Que eu estou aqui em Washington, no âmbito de um programa de intercâmbio com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido aqui nessa experiência com os colegas, as colegas aí no Brasil. Então, a ideia é seguir um pouquinho esse roteiro aqui. Então, vamos lá. O que é o tal do ombudsman, né?
O Ombudsman é uma figura, é uma instituição do setor público, preferencialmente estabelecida pelo Poder Legislativo. Essa é a tradição na maioria dos países, ou pelo menos na sua origem no direito nórdico, né, na Suécia, Noruega, Dinamarca, enfim, para supervisionar as atividades administrativas do Poder Executivo. Como normalmente o Legislativo é o órgão que fiscaliza o Executivo, o Legislativo cria um apêndice, né, um braço, para instrumentalizar essa fiscalização. O Ombudsman recebe e investiga de forma imparcial reclamações do público relacionadas à conduta da administração governamental e tem essa finalidade de elevar a performance, né, da administração pública, melhorar a accountability do governo perante o público. No Canadá, a gente tem decisões de que os poderes concedidos ao Ombudsman permitem a ele resolver administrativamente problemas que as cortes, o legislativo e o executivo não conseguem resolver de uma forma efetiva. Então, é uma espécie de uma terceira via ali. Em vez de eu solucionar apenas na esfera política, administrativa ou judicial, eu crio uma outra forma de intervenção extrajudicial, né, para tentar elevar a qualidade dos serviços públicos que são prestados. E uma das variações desse ombudsman é o denominado ombudsman de direitos humanos, né, que na maioria dos países hoje o trabalho do ombudsman tem predominantemente se direcionado para a atividade de direitos humanos, né, que tem funções de supervisão administrativa, mas com esse foco específico de proteção sensível de direitos fundamentais. Né? As normas dos direitos humanos envolvidas podem derivar de obrigações internacionais assumidas pelo Estado, e o Ombudsman atua, então, como uma instituição doméstica, não judicial, para a implementação do direito internacional dos direitos humanos. Né? Aqui na Comissão Interamericana, a gente discute muitas chamadas instituições nacionais de direitos humanos, quer dizer, cada país tem uma instituição nacional que exerce essa função de ser o ombudsman de direitos humanos. Né? Hoje, no Brasil, um dos problemas que a gente tem no cenário internacional é que não há uma definição clara de quem seria a instituição nacional de direitos humanos no contexto nacional. A gente tem mais ou menos ali 3 instituições meio que disputando esse papel. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, e a Defensoria Pública da União. Né? Mas o problema é que nenhuma das 3 preenche 100% aqueles requisitos da Carta de Paris que qualificam, né, definem o que seria uma instituição nacional de direitos humanos. Na minha opinião pessoal, e é óbvio que eu posso estar enviesado na minha opinião, mas eu acho que é a instituição que mais se aproxima daquela lógica do ombudsman é o Ministério Público e, no contexto federal, seria a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. É claro que o pessoal do CNDH e da Defensoria Pública da União vai discordar de mim, mas eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre esse tema e como nós, do Ministério Público, precisamos nos qualificar para assumirmos essa função que, na minha visão, tem um viés constitucional. Mas, independentemente de quem é a Instituição Nacional de Direitos Humanos, o importante, na minha visão, é que cada sistema nacional pode ter os seus arranjos próprios. Né? E qual que é o problema da gente ter 3 instituições aí dedicadas a promover fiscalização dos direitos humanos? Não vejo aí muito problema, não. Acho que quanto mais, melhor nesse ponto. Né? Bom, como eu dizia, né, o ombudsman, ele vem do sueco, da Suécia, ele se expandiu para os países nórdicos e de lá para o sistema europeu e para os Estados Unidos. Ombuds significa representante. Né? Então, ombudsman tem a ideia de que aquela pessoa que é o representante dos interesses do povo, dos interesses da sociedade, da comunidade. Né? Então, esse órgão autônomo que recebe reclamações, recebe críticas, faz uma investigação preliminar. Normalmente, o ombudsman não faz uma investigação no sentido processual, uma investigação para processar. Normalmente não é assim, ainda que em alguns países o ombudsman também tem uma função de investigar para dar uma sanção administrativa. Normalmente, os ombudsman de polícia, né, os órgãos de controle externo da atividade policial de outros países, têm essa função mista. Eles recebem reclamações, mas eles também investigam e propõem sanções administrativas. Né? E, portanto, essa atuação extrajudicial para solucionar os problemas. Ele
vai mediar as relações entre o destinatário, o usuário do serviço e o prestador do serviço. E, para além de problemas pontuais, o ombudsman vai tentar pensar em uma visão sistêmica. Quer dizer, esse problema individual me revela um problema que pode estar acontecendo com várias outras pessoas que não me procuraram. O que eu faço para resolver esses problemas de todas essas pessoas? Ele começou na área de serviços públicos, mas rapidamente ele se expandiu para outras áreas. Então, como eu mencionava, né, o ombudsman da polícia, ele é muito forte em diversos países, tem nomes diferentes. Aqui onde eu estou, no Distrito de Colômbia, ele chama Office of Police Complaints, mas é um ombudsman da polícia, né? Ombudsman das prisões, é muito comum em outros países, de serviços de saúde, e depois ele foi para a área privada. Então, várias empresas criaram ombudsman dos seus serviços, ou ouvidorias, como a gente costuma traduzir no contexto nacional. Então, serviços bancários, empresas, serviços de jornalismo, né, todas elas criam o seu ombudsman, que vai intermediar a relação entre o destinatário do serviço e quem dá aquele serviço. Tem diversas nomenclaturas para esses ombudsmans, ou ombudspersons, como a gente costuma chamar aqui no sistema interamericano, porque você pode ter uma ombudswoman também, né? Então, ombudsperson é gender neutral. Lá em Portugal, ele é chamado de provedor de justiça. Na Espanha e nos países de colonização espanhola, normalmente ele é chamado de defensor del pueblo. Na França, é défenseur des droits. Na Itália, é o difensore civico. No sistema anglo-saxão, são as comissões parlamentares, ou Independent Complaint Boards, quer dizer, comissões independentes de reclamações de serviços específicos. E no Brasil a gente tem essa meio que indefinição. Normalmente, quando se fala de ombudsman, isso é traduzido como ouvidoria no contexto nacional. Ainda que, na minha visão, as ouvidorias não cumprem 100% com esse papel. Elas são um ponto importante da função lato sensu de ombudsman, que é ter uma porta aberta para receber reclamações do público, mas vai além de apenas receber uma reclamação e reencaminhar para alguém. Tem toda uma função ali de intermediar a solução de um problema, né? Falar um pouquinho da Comissão Interamericana e como que ela tem exercido esse papel de ombudsman de direitos humanos, né? A Comissão Interamericana foi criada pela Carta da OEA, e ela foi efetivamente instalada em 59, então a gente já tem 65 anos de atuação, e ela tem 5 mecanismos importantes na atuação da Comissão Interamericana. O sistema de petições e casos, que é aquele que a gente mais conhece no Brasil. Então, a pessoa tem uma violação de direitos humanos, ela leva o seu caso para a Comissão Interamericana, a Comissão Interamericana vai fazer uma investigação daquele caso, vai receber as informações aportadas pelo reclamante, vai ouvir o Estado. Se ela entender que teve uma violação de direitos humanos ali, ela emite um relatório de mérito, dizendo que teve tais e tais violações. Pode ser que ele passe antes disso por uma fase inicial ali de tentativa de solução consensual. Se não tiver consenso, expede as recomendações, faz o monitoramento se o Estado cumpriu as recomendações. Se o Estado não cumpriu as recomendações, aí a comissão, entre aspas, né, ajuiza uma ação perante a corte. Na verdade, ela faz uma representação ali perante a corte e dá início ao processo. Só a Comissão Interamericana é quem pode abrir processos perante a corte, apesar de que a comissão não é a parte titular do direito perante a corte. É a parte peticionária que é a titular do direito perante a corte. Esse é o que nós mais conhecemos. É aqui, por exemplo, o caso Maria da Penha, entrou aqui, né? Na verdade, Maria da Penha é um caso que tramitou perante a comissão e não precisou levar para a corte porque o Estado brasileiro assumiu a sua responsabilidade. É também o caso Márcia Barbosa, né? Que a comissão apresentou perante a corte e aí o Brasil, no final, foi condenado pela corte pela violação de direitos das mulheres. No caso, Márcia Barbosa é um caso de feminicídio íntimo lá na Paraíba. Bom, esse é o que é o mecanismo que a gente mais conhece, mas tem 4 outros importantes, que são as medidas cautelares, né? E é interessante, quer dizer, a Comissão Interamericana concede medidas cautelares. Ele chama aqui de medidas provisionais, né?
que é numa situação de grave violação de direito, a parte interessada aciona a comissão faz uma análise da documentação apresentada, e se entender que a parte peticionária tem direito, ela concede uma cautelar, determinando que o Estado faça ou deixe de fazer alguma coisa. Se a gente fosse fazer algum paralelismo, seria mais ou menos como se fosse uma recomendação do Ministério Público, só que com um poder um pouquinho mais forte, porque já vem com uma carga ali de obrigação de fazer. Bom, tem as medidas cautelares, prevenção de violação de direitos. Tem a atividade de monitoramento, que é onde eu estou atualmente trabalhando. Eu trabalho no monitoramento de direitos humanos para o Brasil e também para o direito das mulheres nas Américas. E aí, nesse ponto, a comissão tem várias relatorias de temas específicos, daqui a pouco eu vou entrar nesses temas, e a comissão faz uma função de acompanhar no dia a dia o que está acontecendo nos países em relação a esses direitos. E sempre que ela vislumbra o risco de uma violação ou que uma violação já aconteceu, a comissão se manifesta especificamente dizendo, olha, e elas usam muito dos comunicados de imprensa, e esse é um ponto interessante, né? Talvez a gente não use tanto isso no Brasil, mas a perspectiva do ombudsman tem isso muito forte. O ombudsman dialoga com a sociedade e dialoga com os poderes constituídos e emite recomendações através desses mecanismos, né? Então, normalmente nas datas celebrativas, né? Agora tivemos o 25 de novembro e aí a comissão editou mais um comunicado de imprensa falando especificamente da importância das políticas públicas de prevenção à violência contra as mulheres, tanto que o Estado tem que fortalecer, né, essas políticas e evitar retrocessos na temática de direitos humanos. O 8 de março é uma data relevante e ao longo do ano, além das datas, se tem algum episódio que acontece em um país específico, emite ali um comunicado de imprensa discutindo o tema em relação àquele país específico, né? Então, essa função de monitorar em tempo real, fazer reuniões com os estados, fazer reunião com as partes, receber notícias e, portanto, de seguir uma situação. A gente tem ainda a função de acompanhamento, né, de prestação de cooperação técnica com os países, acompanhar a solução de problemas, né, como se a comissão fosse um expert no tema e se colocasse à disposição dos estados para ajudá-los a resolver temas específicos. E a promoção e capacitação, né? Então, a ideia de que promover os estándares interamericanos também é uma função da Comissão Interamericana e uma das principais formas de se promover os estándares é através da capacitação, portanto, fortalecer ali a sensibilização, o conhecimento desses direitos que estão previstos no sistema interamericano. E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais com vocês aqui sobre o monitoramento, como que a comissão faz monitoramento, né? Através de visitas de trabalho, então eu vou até o local, a comissão, né, vai até o local, visita as instituições, tenta entender a dinâmica de um problema, audiências públicas, então ouvir a sociedade é um aspecto essencial da função de ombudsman, e aqui é interessante porque a Comissão Interamericana 3 vezes ao longo do ano tem aquilo que eles chamam de período ordinário de sessões. Então, normalmente ali é para o mês de março, pelo mês de junho ou julho e no mês de novembro. A gente tem esses períodos. É uma semana inteira em que normalmente eu tenho 2 audiências públicas pela manhã e 2 audiências pela tarde, de segunda a sexta. Então, você imagina aí, 20 audiências públicas em sequência. É uma loucura quando a gente está aqui em período de sessões. Mas é um aspecto essencial, porque a audiência pública é o quê? É a comissão ouvindo a sociedade. Aqui no meu país está tendo um problema específico na área de saúde de mulheres indígenas. Está acontecendo isso, isso e isso aqui. Aqui no meu país estão cerceando a liberdade de expressão dos jornalistas. Tivemos tantos casos assim, assim, assado. Olha, uma que a gente teve esse ano aqui do Brasil, desastres naturais promovidos pela empresa. As empresas não estão tomando as devidas cautelas, estão gerando desastres naturais, ambientais, e esses desastres têm impactos severos nos direitos humanos das comunidades afetadas. Veja o caso de Mariana, de Brumadinho, veja o caso da Braskem, lá em Alagoas, veja o caso lá de Santa Maria,
no Rio Grande do Sul, uma empresa que não tomou as cautelas, no caso aqui, ambiental urbanas, né, de uma boate que causou um incêndio, várias pessoas morreram, Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, enfim. Qual que é o papel das empresas na promoção dos direitos humanos no Brasil? Enfim, tivemos essa discussão aqui também. Situação das políticas para atenção às mulheres na Argentina, né? Estão desmantelando o ministério, estão extinguindo o orçamento dele, as políticas estão sendo cortadas. O que nós podemos fazer para evitar isso? A comissão ouve a sociedade e depois ouve o Estado e, ao final, vai alimentar pelas audiências públicas o seu trabalho de monitoramento dos direitos humanos naqueles países. Né? A comissão também pode solicitar informações aos estados, mais ou menos como se fosse uma requisição de informações do Ministério Público, faz reuniões de trabalho, recebe representações da sociedade, né, como se fosse a ouvidoria ali, com portas abertas para receber notícias da comunidade, faz análise de pronunciamentos de outros organismos internacionais, então tem esse diálogo multilateral, e analisa as informações do sistema de petições e casos de cautelares para entender quais são os problemas que hoje estão acontecendo no país, para propor aquilo que no Brasil a gente costuma chamar de medidas estruturais de soluções de problemas, políticas públicas lato sensu. Então, a atividade de monitoramento de direitos humanos abrange esse conjunto de funções. E um dos produtos importantes dessa atividade de monitoramento são os relatórios que a comissão produz. Tem relatórios de país, analisando a situação de um país específico. O último que nós tivemos aqui do Brasil foi publicado em 2021, uma visita que foi feita em 2019, o relatório saiu em 2021. Tem os relatórios temáticos, que eles abrangem as Américas todas, mas eles analisam um tema específico. Então, qual o problema dos direitos humanos das mulheres? Tem lá um relatório. Quais são os problemas de acesso à saúde para as mulheres? Tem um relatório. Problema de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres? Tem um relatório sobre isso. E todos os outros temas possíveis, né? Todos os anos a comissão produz um relatório analisando a evolução dos direitos humanos em cada um dos países. Então, todo ano acompanhar e monitorar a evolução é também um aspecto da atividade de ombudsman. Como eu já mencionei, os comunicados de imprensa que analisam uma situação e expedem recomendações concretas para os países naquele tema. A gente tem aqui 11 relatorias temáticas dos mais variados temas, então, povos indígenas, mulheres, mobilidade humana, ou seja, as pessoas que estão em deslocamentos, os migrantes, né? Direitos de crianças e adolescentes, defensores de direitos humanos e operadores de justiça. Olha que interessante. Os operadores de justiça são vistos pela Comissão Interamericana como defensores de direitos humanos. E, portanto, os operadores de justiça precisam de proteções especiais, porque não tem como eu ter um sistema de direitos humanos se eu não tenho um sistema de justiça independente e imparcial. Juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, advogados, todos esses são vistos lato sensu como defensores de direitos humanos. Pessoas privadas de liberdade, afrodescendentes e contra a discriminação racial, direitos de pessoas LGBTI, memória, verdade e justiça, direitos do idoso, de pessoas com deficiência, liberdade de expressão, e essa é uma expressão bem típica aqui do sistema interamericano, eles chamam de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. É aquilo que no Brasil a gente coloca sobre a mesma categoria de direitos fundamentais sociais, aqui eles subdividem nessas 4 categorias. Então, tem relatorias específicas para todos esses temas. Essas duas que eu mencionei são o que eles chamam de relatorias especiais, porque não são os comissionados da Comissão Interamericana. É uma pessoa independente trazida de fora para tocar essa relatoria de tão importante que ela se torna no contexto interamericano. E aí eu faço um paralelismo aqui, né? Eu enxergo uma grande similitude dessas relatorias com as nossas promotorias especializadas. A gente tem promotoria de direitos das mulheres, infância e juventude, execução penal, pelo menos aqui no DF a gente tem uma promotoria de enfrentamento ao racismo, né? Núcleo de enfrentamento à discriminação, outros
outros MPs também têm algo semelhante, idoso, deficiente, tudo isso é promotoria que a gente tem, né? Então, me parece que tem uma similitude aqui. E aqui é um trabalho que eu tenho feito também de divulgar aqui o site da Comissão Interamericana. Então, se você entrar lá no site da Comissão Interamericana, você vai clicar em relatorias, clica lá em mulheres, você vai vir para a página da relatoria das mulheres, infelizmente está só em espanhol. E aí, se você clicar lá em comunicados de imprensa, você vai ver todos os comunicados de imprensa que a relatoria das mulheres publicou, né? Quais foram as recomendações concretas que foram editadas. Só para dar um exemplo aqui, uma que a gente publicou no meio do ano agora, a Comissão Interamericana convoca os estados a mitigar a mortalidade materna de mulheres, meninas e pessoas com capacidade de gestar que sejam afrodescendentes. Por quê? Porque vários estudos documentam que a mortalidade materna é o dobro nas mulheres afrodescendentes do que nas mulheres brancas. Então, tem que ter uma política ali diferenciada, né? Se a gente for lá na parte de informes são relatórios, né? Informes temáticos, a gente vai entrar aqui, tem uma lista de todos os relatórios da Comissão Interamericana na temática de direitos das mulheres, né? E eu trago aqui só alguns para vocês, dos principais relatórios que já foram produzidos. Então, a gente tem relatório aqui sobre mulheres privadas de liberdade nas Américas, impacto do crime organizado nas mulheres. Olha que interessante, algo que a gente tem discutido pouco no Brasil. Como que o crime organizado tem um impacto direto nos direitos das mulheres, né? Eles estão pensando lá na América Central e no México, né? A questão do tráfico de drogas, do tráfico de mulheres para exploração sexual, como que isso aumenta a violência contra as mulheres. Mas a gente pode fazer um paralelismo com o Brasil. Pensar nas milícias, né? Nas comunidades que estão dominadas por elas, pensar da atividade de mineração, extração ilegal de madeira lá na Amazônia e como isso tem impactado os direitos das mulheres, né? Tem esse relatório aqui que é sobre violência e discriminação contra as mulheres, meninas e adolescentes. Esse, na minha visão, é o mais importante de todos, porque ele faz um grande resumo de quais são os estándares interamericanos na temática de direitos das mulheres. A gente está com um projeto com a Escola Superior do MPU para fazer uma tradução desse relatório de alguns outros relatórios. Mulheres jornalistas e liberdade de expressão, olha que interessante. Todos os jornalistas são defensores de direitos humanos e, portanto, têm que ser protegidos. Mas quando as mulheres são jornalistas, elas são expostas a violências de gênero mais intensas ainda do que os homens que são jornalistas. Por quê? Porque elas são mulheres, né? E aí várias experiências no continente de mulheres sofrendo violências, mulheres jornalistas sofrendo uma violência mais intensa e como que a gente tem que ter uma atenção diferenciada. Violências dentro, né, das redações, mas também violências externas. Mulheres indígenas, quer dizer, quais são os desafios específicos para as mulheres indígenas? Tem um relatório inteiro sobre isso, né? Acesso à informação contra as mulheres e a administração da justiça, ou seja, o tanto que é importante o sistema de justiça gerar informações para subsidiar a construção das políticas públicas. E tem um relatório inteiro para dizer da importância disso e de quais são as informações que o sistema de justiça deveria estar produzindo. Algo que tem uma importância especial para o MP, e como a gente sabe, o artigo 26 da Lei Maria da Penha, inciso 3, estabelece que é responsabilidade de quem produzir estatísticas no sistema de justiça. Pela lei, quem tinha que estar produzindo essas estatísticas é o Ministério Público. É uma atribuição do MP, né, que a gente precisa se qualificar para exercer melhor. Né? Acesso à justiça para as mulheres vítimas de violência sexual, e aí a importância de educação e saúde dentro do conceito do acesso à justiça. Olha que bacana. Acesso à justiça não é só a sentença do juiz. Acesso à justiça é o conjunto de todas as políticas públicas que estão conjuntamente envolvidas na atividade jurisdicional. Inclusive, educação e saúde fazem parte, lato sensu, do conceito de acesso à justiça. Né? Acesso à informação em matéria de direitos reprodutivos, numa perspectiva de direitos humanos. Participação política das mulheres. Então, a gente tem discutido muito hoje aqui a violência política, não é? Tem um relatório inteiro da comissão sobre o tema.
trabalho, educação e recursos das mulheres, né? Direitos econômicos, sociais e culturais das mulheres, questão de trabalho e educação como um aspecto essencial da autonomia das mulheres, acesso à saúde, serviços de saúde materna para as mulheres, e um específico sobre acesso à justiça para as mulheres. O que significa acesso à justiça para as mulheres? Né? É interessante que, assim como no Brasil, a Lei Maria da Penha foi pioneira para revitalizar o papel da vítima no processo penal, né? Também no sistema interamericano, a relatoria das mulheres tem sido uma das principais relatorias para fazer avançar a temática de acesso da justiça. A ideia de que justiça não se faz só com condenação, justiça se faz com proteção, justiça se faz com atenção integral, com serviços de apoio psicossocial, de atenção à saúde, de reinserção no mercado de trabalho. Tudo isso faz parte do conceito de acesso à justiça, né? Eu gosto de fazer sempre esse paralelismo para entender que tudo aquilo que a gente viu que a Comissão Interamericana faz enquanto ombudsman de direitos humanos, na minha visão, o Ministério Público também deveria estar fazendo no Brasil, enquanto ombudsman dos direitos humanos de todas as temáticas, mas especificamente na nossa discussão aqui, ombudsman dos direitos humanos das mulheres. Por que o MP é um ombudsman? Então vamos lá. Está lá na Constituição Federal, artigo 129, inciso 2. São funções institucionais do Ministério Público: zelar pelo efetivo respeito dos poderes constituídos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição. Então, o Ministério Público tem um papel de ser o fiscal, aquele que promove o respeito dos direitos fundamentais. Está lá na Constituição que essa é uma das funções do MP, zelar pelo respeito dos direitos fundamentais. Que o Estado respeite os direitos fundamentais. Então, o ombudsman de direitos humanos em relação aos serviços públicos. Né? No artigo 27 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, eu tenho um conjunto de atividades do Ministério Público para a defesa dos direitos assegurados na Constituição. E o que o parágrafo único do artigo 27 fala que são funções do MP? Primeiro, receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promover as apurações cabíveis que lhe sejam próprias para dar-lhes soluções adequadas. Ou seja, receber reclamações e promover soluções para essas reclamações é uma das funções do MP, que, como a gente já viu, também é uma das funções do ombudsman. Zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos. Então, olha que interessante. Não é só questão de ilegalidade patente que o MP tem uma atuação. Também tem uma atuação de dar celeridade e dar racionalização. Aumentar a efetividade, melhorar. Tá bom, mas pode ser melhor. Isso também é função do MP. E a gente não está acostumado a enxergar essa função. A gente só está acostumado a falar assim, olha, não chega a ser uma ilegalidade, então não é função do MP. Não, uma das principais funções do ombudsman é exatamente essa aqui. É zelar pela melhoria dos serviços, não necessariamente em situações de ilegalidade, né, evidente. Né? Esse diálogo para melhorar a qualidade. Dar andamento às notícias de irregularidades, ok? Mas aí olha o 4, que é importante. Promover audiências públicas, né, esse diálogo com a sociedade, emitir relatório anual ou especial. Olha aqui, novamente, paralelismo com a função do ombudsman. Todo ano, o MP tem que elaborar um relatório analisando, né, a situação dos direitos fundamentais previstos na Constituição, porque esse inciso está tocando lá nas funções do MP de defesa dos direitos previstos na Constituição. Então, esse é um dos papéis mais importantes. Uma das coisas mais importantes que os ombudsmans fazem é, todo ano, emitir um relatório analisando como que está a situação daquele direito humano que ele está fiscalizando. Então, vamos supor, o ombudsman da polícia. Qualquer país do mundo que tem um ombudsman da polícia, o que esse ombudsman da polícia faz? Todo ano, ele publica um relatório analisando, olha, quais são os principais problemas da polícia. A polícia teve tantas reclamações, tantos homicídios praticados por policiais, né? Essas são as políticas que a polícia está fazendo para evitar, controlar esse problema. Eu já recomendei isso, a polícia ainda não fez isso, ou a polícia fez isso, mas não fez da melhor forma, tinha que fazer assado. Ou seja, analisar, dialogar. Esse é um papel importantíssimo, né? Fazendo um paralelismo aí, talvez com o Habermas, né? O ombudsman tem esse papel de ser
uma das instituições que assegura uma procedimentalização discursiva nas democracias. Ou seja, é mais um dos atores que dialogam com os outros atores. E só o fato de ter alguém dialogando, ter alguém ali apontando o dedo, falando, nossa, está errando aqui, você está errando ali. Não precisa necessariamente ajuizar a ação, mas monitorando, fiscalizando, isso é um papel importante para induzir a instituição a uma adequação naquilo que deveria fazer. E aí eu trago também aqui como paralelismo o regramento da Lei Complementar 75, que é da Lei Orgânica do MP da União. No seu artigo 6º, inciso 20, fala das recomendações, e tem uma redação diferente da dos MPs estaduais, mas ambas se complementam, que fala o seguinte: expedir recomendações visando... Quais são os objetivos de uma recomendação? Primeiro, melhoria dos serviços públicos. Olha de novo aqui. Eu não estou falando de ilegalidade, estou falando de melhoria do serviço público. Tá bom, mas pode ser melhor. Como que você pode melhorar? Recomendo que você faça isso e isso. Ou de respeito aos interesses e direitos cuja defesa lhe cabe. Aqui eu estou falando, olha, tem um direito que foi violado, recomendo que você não faça isso para não violar o direito. Na verdade, se o direito já foi violado, aí não é nem recomendação, já é um TAC, né? Mas, é algo para o futuro. Está na iminência de violar um direito. Não faça isso, não vai ser uma ilegalidade. Eu tenho um artigo que analisa a recomendação e eu faço essa distinção, que tem uma diferença entre a recomendação para a melhoria de um serviço público e a melhoria para evitar a violação de um direito. São duas coisas distintas. A recomendação para a melhoria de um serviço público está mais para aquilo que é o soft law. Eu não posso dizer, faça isso, não, eu vou te processar. Eu estou dialogando lá com o órgão público. Mas é algo que é importantíssimo, porque no direito comparado, essa é uma das funções mais importantes do ombudsman. Expedir recomendações, ainda que não sejam de acolhimento obrigatório pelo destinatário, mas esse diálogo interinstitucional é um papel importantíssimo, né? E aí, como eu disse, né, eu não consigo deixar de enxergar todo um paralelismo do que é o ombudsman em outros países com aquilo que o MP tem a obrigação constitucional e na regulamentação legal de fazer, no sentido de criar promotorias para fiscalizar áreas específicas, né, de direitos humanos, e aí direitos ambientais, direitos urbanísticos, idosos, infância, direitos das mulheres, racismo, tudo isso é a área de atuação do MP, né? Essa atuação extrajudicial resolutiva do Ministério Público, como o papel do ombudsman, o monitoramento, a proposta de soluções extrajudiciais, inclusive nos mecanismos de solução de autocomposição de conflitos na seara civil ou criminal, e essa obrigação do MP repensar soluções numa perspectiva estrutural. Né? Até mesmo a atuação criminal do Ministério Público, me parece que ela assume um colorido diferenciado quando a gente perspectiva dessa forma, ou seja, o promotor de justiça criminal também é um promotor de direitos humanos. Por quê? Porque combate à corrupção, combate ao crime organizado, isso também é direitos humanos, né? E aí eu cito aqui como exemplo esses dois relatórios da Comissão Interamericana que relacionam crime organizado e direitos humanos, né? Corrupção e direitos humanos. E especificamente na área da violência contra a mulher, aí eu não tenho nenhuma dúvida, né? Os nossos colegas das promotorias de violência doméstica e os promotores criminais, quando atuam em crimes contra as mulheres, também estão fazendo um papel importantíssimo de desconstruir a normalização histórica da violência contra as mulheres. A prevenção, a chamada prevenção terciária, a resposta a um episódio de violência, também é uma prevenção, porque tenta desconstruir a normalidade da aceitação, especialmente quando está falando de violência contra as mulheres, que são violências historicamente normalizadas. Aqui eu trago um conjunto das diversas ferramentas que o Ministério Público pode utilizar para fazer essa solução extrajudicial, né, essa é a sua função de ombudsman, então o termo de ajustamento de conduta, a recomendação, as audiências públicas, reuniões com órgãos públicos, participação em órgãos públicos, ou como um observador, quando é na administração direta, ou como participante de colegiados. Eu tenho uma norma específica lá da Lei Complementar 75, que determina que toda vez que eu tenho um colegiado de direitos que tem relação com as funções do MP,
é essencial a participação do membro do Ministério Público naquele colegiado. Então, Conselho dos Direitos da Mulher, tem que ter alguém do MP. Conselho dos Direitos do Negro, tem que ter alguém do MP. Conselho dos Direitos da Infância e Juventude, tem que ter alguém do MP. Né? Conselho Penitenciário, tem que ter alguém do MP. Por quê? Porque o MP tem que participar dessas áreas estratégicas de direitos humanos, está previsto em lei. Né? A articulação do trabalho em rede, né? A gente tem visto isso atualmente como uma das tendências dessa atuação extrajudicial do Ministério Público. Planejamento estratégico em cada uma das áreas, inclusive planejamento estratégico na promoção das políticas públicas para as mulheres. Qual é a estratégia do MP, né, para intervir nessa seara? As ouvidorias, enquanto essa porta aberta para receber reclamações, as inspeções, ir no local, né, inspecionar, visitar, produzir um relatório de análise, os relatórios anuais ou periódicos, que na minha visão, esse relatório anual é muito além do que dizer, o MP recebeu X reclamações, expediu X ofícios, ajuizou X ações. Não. Na minha visão, o relatório anual é uma análise da situação da arte. Qual é a situação das políticas para as mulheres em cada um dos municípios? O que precisa ser feito em cada um dos municípios para a gente avançar na temática das políticas para as mulheres? Quais são as recomendações individualizadas que o Ministério Público expede para que o poder público qualifique a sua atuação? Ano passado, eu analisei a situação, eu analisei esse problema e recomendei isso. Esse ano, você não cumpriu e o problema piorou. Está vendo como você não está cumprindo a minha recomendação e está piorando? Quer dizer, esse acompanhamento da evolução da política pública, mas um acompanhamento proativo, é também uma função do Ombudsman nos outros países e que deveria ser do MP no contexto nacional. O acompanhamento das políticas públicas, que nós temos um instrumento específico para fazer isso, é o PA, o Procedimento Administrativo, segundo o CNMP. Os projetos sociais, palestras, cartilhas, toda uma função de pedagogia social, né, para mudar as práticas sociais, e, inclusive, a representação ao legislativo para aperfeiçoar a legislação. Está previsto na Lei Complementar 75 que essa é uma das funções do Ministério Público, representar o legislativo para qualificar a legislação em uma determinada área. Então, uma visão panorâmica aqui dos diversos instrumentos da atuação resolutiva. A gente tem essa recomendação do Ministério Público que traz os princípios da atuação resolutiva do MP. Então, conhecimento das demandas sociais, articulação, ética, atuação preventiva, efetividade, negociação, tempestividade, acompanhamento, planejamento estratégico e resolução humanizada de conflitos. Inclusive, a gente tem um manual do CNMP de atuação resolutiva do Ministério Público, né? E aí, aquele paralelismo que eu faço com a atuação do sistema interamericano. Então, para concluir essa primeira parte, o MP é ombudsman de direitos humanos? Na minha visão, o MP é ombudsman de direitos humanos. Tem a obrigação de atuar como ombudsman de direitos humanos. Então, vamos entrar um pouquinho mais de profundidade aqui no meu tema específico, que é das políticas para as mulheres, direitos das mulheres. A gente tem várias diretrizes no Brasil sobre atuação com perspectiva de gênero, destaco aqui 3 das que eu acho mais relevantes, que são as diretrizes nacionais de feminicídio da ONU Mulheres, as diretrizes nacionais de investigação criminal com perspectiva de gênero, que foram elaboradas pela COPEVID, pela Senasp do Ministério da Justiça e pela Secretaria de Política para as Mulheres, e o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. Tá para sair aí o protocolo de atuação com perspectiva de gênero do Ministério Público, vai ser um outro instrumento importante, né? E como que o MP, então, deveria estar atuando como ombudsman dos direitos humanos das mulheres? O MP, portanto, tem essa obrigação de estar olhando a realidade, monitorando quais são os problemas e acompanhando quais são as políticas públicas que o Estado está desenvolvendo para enfrentar aqueles problemas. Então, na parte de violência contra a mulher, acho que eu não preciso me aprofundar. Todo mundo sabe que nós estamos vivendo aí uma escalada de violências. Aliás, em 2023, foi o recorde histórico no Brasil de feminicídios. É algo que nós não temos nada que nos orgulhar. Uma pesquisa recente do IPEA estima que todos os anos nós temos aproximadamente 822 mil estupros no Brasil. Vocês conseguem ter a dimensão disso? É coisa demais, né? 220 mil mulheres sofrem algum tipo de violência, isso pelos registros da polícia. Não estou
falando nem das violências que acontecem e não são registradas. Outros estudos vão estimar que apenas 10% das violências que acontecem geram registro de ocorrência policial. Então, olha a magnitude aqui do problema, né? E nós temos diversas pesquisas, né, que indicam que a violência é causada pela discriminação. São os estereótipos de gênero que geram a violência. E segundo a Organização Mundial de Saúde, se eu quero ter políticas para enfrentar a violência contra as mulheres, essas políticas elas têm que ter abrangência de intervenções primárias, secundárias e terciárias. A prevenção primária são as políticas para desconstruir os estereótipos de gênero, para promover a inserção das mulheres, ou seja, para dar autonomia às mulheres e desconstruir essa cultura que normaliza que lugar de mulher é dentro de casa cuidando de criança e que lugar de homem é na rua sendo o provedor e que o homem manda na mulher e que quando a mulher não cumpre o seu papel, o homem tem autoridade para disciplinar a mulher. Então, faço a indicação aqui de um dos meus livros, em coautoria com a Vânia Pazinato e com o Bruno Machado, em que a gente coordenou com uma coletânea de estudos sobre políticas públicas de prevenção à violência contra as mulheres. Então, se a gente quer resolver o problema da violência, eu tenho que olhar para as outras áreas. Educação, saúde, trabalho, participação política. E olha a minha realidade no Brasil. Pesquisa do ano passado do Data Senado. 62% das mulheres entendem que o Brasil é um país muito machista, né? Temos que desconstruir. Evasão escolar feminina, né? 1/4 das mulheres de 15 a 29 anos parou de estudar. E por que essas mulheres pararam de estudar? 1/4 delas por conta do trabalho, normalmente trabalho doméstico, e 1/4 delas por conta da gravidez. As mulheres engravidam, por isso elas param de estudar. Então, olha o problema aqui, como as coisas vão se interligando, né? Da educação sexual integral como uma estratégia de inclusão das mulheres. Se essas adolescentes não tiverem educação para evitar essas gravidezes indesejadas, muitas delas, diga-se de passagem, fruto de violência sexual intrafamiliar, né? Elas não vão ter como continuar a sua qualificação educacional se elas não estudam, depois elas não entram no mercado de trabalho, e isso tudo é também forma de prevenção das violências que lá na frente essas mulheres vão sofrer, né? Direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Estatística agora do Ministério da Saúde, de janeiro a agosto desse ano, 43 mil casos de mortalidade materna no Brasil. Quer dizer, a gente fica preocupado com aqueles, quanto que foi aqui, os feminicídios? 1.463 feminicídios no Brasil. Temos uma onda de feminicídios. Mas a gente está esquecendo que 43 mil mulheres estão morrendo por conta de violência obstétrica, por conta de omissão de cuidados na área de saúde. Então, isso é um problema grave de direitos humanos. E o que é pior, a mulher negra é 2/3 das vítimas dessas mortes maternas. Então, a mortalidade materna tem um recorte de raça. São as mulheres negras as que são mais severamente atingidas. Só 5% das adolescentes que foram vítimas de estupro acessaram os serviços de interrupção voluntária da gestação previstos na lei. E aborto legal é direito dessas meninas, são vítimas de violência, né? E enquanto isso, a gente tem todo um conjunto aí de políticas para desmantelar os serviços de acesso à interrupção voluntária da gestação nas hipóteses legalmente previstas. Eu estou falando de violência sexual, eu estou falando de menores de 14 anos que foram vítimas de violências, de estupro de vulnerável. E eu tenho que entender que quando essa adolescente sofre a violência sexual e ela engravida, permitir que ela tenha acesso ao serviço de interrupção da gestação é uma forma de salvar a vida dessa menina. Não só salvar dela morrer na gestação, mas salvar no sentido dela continuar na escola. Porque quando ela engravida, ela sai da escola. Continuar no sentido de ter acesso ao mercado de trabalho para ter independência na vida futura. Então, tudo isso faz parte das políticas de prevenção às violências contra as mulheres lato sensu. Porque se eu não desconstruo as discriminações, se eu não insiro as mulheres na vida social, lá na frente eu vou continuar tendo violência contra as mulheres. E violência política. Na eleição agora de 2024, as mulheres foram só 17,9% das eleitas. Acabaram aqui os meus 50 minutos.
Apesar de eu ter uma cota de que 30% das candidatas têm que ser mulheres, essa cota não está se traduzindo nas eleições, né? E o que é pior, 2/3 das prefeitas que foram eleitas relatam que em algum momento sofreram violência política. Então, quer dizer, por que a gente tem tão poucas mulheres sendo eleitas? Porque a violência política de gênero é um problema estrutural no contexto nacional, né? A gente não está conseguindo fazer com que as mulheres se insiram na vida política. Então, e outra, cota de 30% está errado, porque a minha meta não é 30%, minha meta tinha que ser paridade de gênero. Paridade é 50%. Era metade de homens e metade de mulheres. Né? Então, enquanto a gente não avançar nessas políticas, a gente não desconstrói os estereótipos e a gente vai continuar tendo violência contra as mulheres. Né? Como eu já mencionei, o artigo 26 da Lei Maria da Penha fala especificamente da função do MP de fiscalizar a rede de atendimento às mulheres, está lá no 26, inciso 2. O MP aciona a rede, mas o MP também fiscaliza a rede de serviços. Esse ano, a gente teve uma lei muito importante nesse tema, que foi a Lei 14.899, que ela criou em nível legal a chamada rede estadual de enfrentamento e as redes locais de atendimento. Então, a rede de enfrentamento, ela tem abrangência estadual e tem um nível estratégico. Ela direciona a política pública. E está escrito lá no artigo 2º, parágrafo 2º, que os órgãos do sistema de justiça podem integrar, na minha visão, devem integrar essa rede de enfrentamento. Se eu fizer uma interpretação sistemática lá com a Lei Complementar 75, que fala que toda vez que eu tenho um colegiado de direitos correlacionado com as funções do MP, tem que ter a intervenção do MP perante aquele colegiado, eu vou chegar à conclusão de que o MP obrigatoriamente deve participar da rede de enfrentamento, né? E além da rede de enfrentamento, eu tenho as redes de atendimento, né? Que tem um nível local, operacional, ela articula os fluxos de referência e contra-referência, e na minha visão, uma das atribuições importantes deve ser dessas redes locais de atendimento discutir os casos de risco grave, né? Ou seja, a gente aplica a avaliação de risco, né? A hora que eu documento que aquele é um caso de risco grave, todos os casos de risco grave deveriam ir para essa rede de atendimento para ter uma discussão. Olha, estou aqui com o caso da Maria, o cara vai matar essa mulher daqui a pouco, o que a gente vai fazer? Ah, polícia militar, eu vou mandar a patrulha Maria da Penha para fiscalizar a situação. Ah, ela precisa de um serviço de saúde para o filho dela, para ela ter. Ah, ela precisa de creche para a criança, para ela poder voltar a trabalhar. Então, essa articulação da rede em nível local, dando uma solução individualizada para os casos, também é importante. E eu tenho que ter uma construção coletiva. E casos de risco grave, gravíssimo, precisam de uma articulação diferenciada. Então, não está escrito na lei que tem essa atribuição, mas, na minha opinião, essa é uma das funções mais importantes desse comitê de articulação dessa rede de atendimento. Né? Eu trago aqui para vocês o artigo 3º dessa lei, que ela disciplina todas as funções que essa rede estadual de enfrentamento deveria ter, ou seja, construir planos de formação integrada, né, para a polícia, profissionais do sistema de justiça, para a educação, para a saúde, para os profissionais dos CRAS, dos CREAS, né, de quem promove integração do trabalho. Busca ativa, olha lá, pela primeira vez, a gente, numa disposição legal, a ideia de busca ativa de mulheres. Casos de risco grave precisam de estratégias de busca ativa, está na lei, né? E a gente precisa avançar nesse ponto, né? Plano de expansão das delegacias especializadas das mulheres, estratégias do monitoramento eletrônico, programas de reeducação para ofensores, unidades portáteis de rastreamento, né? Aquelas que associam o monitoramento eletrônico do ofensor com a mulher e avisam a mulher, oh, esse cara está se aproximando de você. Parece que aí no Espírito Santo é chamado de botão do pânico, né? Outros estados têm nomenclaturas diferentes, né? Educação básica, ou seja, cumprir lá a LDB no sentido de que tem que ter educação para a desconstrução dos estereótipos de gênero, campanhas educativas, ações de articulação da rede e outras ações que sejam importantes. Então, olha o tanto de coisa aí de política pública para as mulheres que está na lei que a gente tem que avançar.
né? Quando a gente fala de uma rede de atendimento, a gente está falando aqui de um conjunto de instituições, seja do sistema de justiça, seja dos serviços do executivo, né, da área da assistência social, abrigamento, saúde, e da segurança pública, né, e da sociedade civil, né, os núcleos especializados de pesquisas para as mulheres, das universidades, as ONGs de defesa de direitos das mulheres, tudo isso é importante a gente articular e envolver nessa rede, né, que tem que ter toda uma articulação, uma intersetorialidade, uma coordenação para funcionar. E que essa rede, ela deve mapear quem são seus possíveis apoiadores, articular reuniões periódicas, discutir os fluxos de referência contra referência, fazer estudos de casos graves, articular ações conjuntas de apoio e institucionalizar. Me parece que agora com a lei a gente avançou. Isso aqui é uma palestra antiga minha que eu tenho sempre dado quando eu falo de articulação do trabalho em rede. E aí fico muito feliz da lei ter avançado nesse ponto. Destaco aqui a importância do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, né, da gente identificar, avaliar e gerir os riscos. Hoje, me parece que a maioria dos colegas só está identificando fatores de risco, só está preenchendo o formulário e não sabe o que faz depois que preenche o formulário. Então, depois que preenche, tem que avaliar o risco. E depois que avalia, esse caso é um caso de risco baixo, um caso de risco médio, esse é um caso de risco grave, risco extremo. Depois que avalia, tem que articular essa avaliação com a gestão do risco, ou seja, qual que é a resposta individualizada para esse caso que eu vou construir, né? E aí eu fecho com esse slide aqui, indicando que tem toda uma área que o MP deve estar atuando para promover as políticas para as mulheres. Ou seja, campanhas de conscientização social para desconstruir os estereótipos de gênero. E aqui é um ponto importante. As campanhas de conscientização social não devem ser apenas para as mulheres reconhecerem a violência contra as mulheres. Isso também é um ponto importante. Muitas mulheres nem se dão conta de que estão sofrendo violência. Mas, para além disso, e não só campanhas de assim, mulher, denuncie a violência. Tá, isso também é importante. Mas não é só isso. É campanhas para desconstruir os estereótipos de gênero. Campanhas para desestimular o assédio sexual às mulheres, nas vias públicas, nas universidades, nas escolas. Campanhas para promover uma maior participação feminina na política, para promover uma maior participação com equidade de gênero dentro de casa. Quer dizer, na divisão das atividades domésticas, também tem que ser função dos homens, isso não pode estar só sobre o ombro das mulheres. Então, desconstruir isso tudo é um aspecto central. Educação. E quando a gente fala de educação, não é só o conteúdo, quer dizer, educação para a equidade de gênero. Esse é um aspecto importantíssimo. Mas eu tenho que também pensar na educação como um ambiente seguro para as mulheres. A inserção das mulheres nos espaços educacionais, né? O assédio sexual às meninas nas escolas, às adolescentes e às jovens nas universidades, ele é essencial para desconstruir. Promoção de igualdade no trabalho. Quer dizer, a Justiça do Trabalho vai dialogar com as empresas, mas nós, os MPs estaduais e o pessoal do MP federal, a gente vai dialogar com o poder público. As políticas públicas de promoção do trabalho, isso é atribuição nossa. Ou seja, a inclusão da mulher no mercado de trabalho, a igualdade salarial entre homens e mulheres, a progressão das mulheres nas empresas, o não assédio, a não violência às mulheres nos espaços de trabalho, né? A assistência social, relações de consumo, né? A mulher que está num bar e recebe um assédio, qual que é a obrigação desse bar de proteger a sua consumidora de uma violência de gênero? Né? Isso é um ponto importante. Né? Olha como o direito do consumidor tem tudo a ver com o direito das mulheres. A violência política, como eu já mencionei, a segurança pública, e aqui eu faço um desafio. Ano passado, a gente teve uma lei que determinou que as DEANs, as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, têm que funcionar de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas uma pesquisa desse ano documentou que um ano após a lei, apenas 10% das delegacias, das DEANs, cumprem a esse requisito legal. E cadê o MP, o órgão de controle externo da atividade policial e fiscal da ordem jurídica? Mais uma função do MP. Né? Esse ano, o governo federal aprovou o plano de ações
do Pacto Nacional de Enfrentamento aos Feminicídios, com 73 ações. Está lá o papel importante do MP de fiscalizar a concretização de todas essas ações. E a nossa atuação aqui na vara no sistema de justiça, nas varas de família, com perspectiva de gênero, nas varas cíveis, nas varas criminais, produzindo dados, produzindo accountability, produzindo informação que gere políticas públicas baseadas em evidências. Então, todo esse panorama nos sinaliza que o Ministério Público tem um papel importantíssimo na promoção dos direitos humanos das mulheres, na promoção das políticas públicas para as mulheres. Nosso papel não é só promover condenações na seara criminal, vai muito além do que isso. A gente tem que se estruturar para fiscalizar as políticas públicas, porque é ali que está a verdadeira solução do problema da violência contra as mulheres. Eu ia sinalizar aqui só a importância da gente dar seguimento às recomendações internacionais, seja do sistema interamericano, seja do sistema ONU Mulheres. Esse ano, a ONU, o Comitê CEDAW da ONU, publicou um relatório analisando a situação das políticas para as mulheres no Brasil e com recomendações específicas e detalhadas de o que o Brasil precisa avançar na temática de política para as mulheres. Não vou ler tudo o que está aqui, mas esse é um bom ponto de partida para o MP fiscalizar dos estados o cumprimento dessas diretrizes. Já tem recomendações internacionais detalhadas nesse ponto, e para a sociedade civil, né, se municiar de informações qualificadas para exigir dos governos uma qualificação. Concluo, portanto, dizendo que o MP é um ator essencial na promoção dos direitos humanos das mulheres e tem que se qualificar para exercer essa função. Muito obrigado pela atenção de todas e todos.